eu sei o que eu quero no curto prazo, mas eu também sei principalmente o que eu não quero a longo prazo. Uau. Então eu comecei a ter mais congruência nas minhas decisões sobre a forma como eu queria me sentir. Então eu coloquei um norte, que era a palavra paz, e eu falei, essa palavra vai ser o meu norte. Então tudo que eu tomar de decisão que não trouxer isso, essa é uma decisão que eu não tenho que tomar. Já estamos aqui de volta no nosso Café com Joia USA International. Eu estou aqui com a minha parceira, minha sócia, minha amiga de vida, a Fabi Casac, que está aqui ao meu lado. Bem-vinda! Como prometido, Fabi estará aqui todos os meses em um episódio com a gente. Então já estamos aqui gravando uma bateria de episódios. Bora. Se vocês não assistiram o último episódio, vamos deixar o link aqui embaixo para vocês poderem acessar e assistir do mês passado. E a Fabi, ela deu uma ideia diferente. Qual foi, Sabe o que eu falei? Eu falei assim, essa mulher tem tanto conteúdo e ela fica aqui sempre entrevistando tantas pessoas. Eu falei, Fabi, eu acho que você tinha que ser entrevistada. Eu falei, lá vem. Acho que a gente quer saber a cabeça da Fabi, que é uma gênia, né? E aí eu tava aqui, eu falei, meu Deus, o que vocês perguntariam? Já deixa aqui nos comentários, qual pergunta vocês gostariam que a Fabi respondesse? Que eu já tenho as minhas aqui. Então vai. Então vai? Vai. Fabi, a gente vem acompanhando a sua trajetória, né, e nesse processo eu vou dizer assim, de evolução, né, de conexão, de amadurecimento e de realização, né, porque você criou coisas muito grandiosas, assim, por onde você passou e acompanhando mais de perto nos últimos anos, eu vejo a transformação real que você gera na vida de tantas pessoas, assim como fez na minha vida também. E a sua cabeça, assim, quando você tá nesses momentos, assim, de criação, assim, caramba, eu tô criando isso novo. Eu queria saber se você pensa nesse passo 2, no próximo passo, a sua visão, cara, já tá lá na frente, porque eu sei que você faz negócios duradouros para dar certo. Assim, e para onde a Fabi tá olhando hoje? Assim, já é essa pergunta, hein, gente? Ela Então, já me lascou. já começo com essa, que já é uma pergunta minha. Sabe por quê? Porque eu vejo a Fabi, gente, mais uma vez, usando a palavra generosidade, que eu gosto muito, ela traz, essa palavra me remete muito a ela, e eu vejo o quanto você transborda na vida das pessoas que te acessam, né? As pessoas que fazem parte, o quanto você, sem medo, ela fala tudo e transborda tudo, não economiza para o mês que vem, né? Ela quer a mudança de vida. Mas isso para as pessoas que vão na profundidade da Fabi, para as pessoas que querem acessar. E eu sei que talvez algumas pessoas aqui não vão poder te acessar, mas elas vão ter um pouquinho da sua visão agora, né? A sua visão de futuro. Então, como funciona a sua cabeça, assim, nesse momento de criação? Se mudou algo de quando você criava lá atrás para esse momento de agora e para onde você está olhando, assim, É para o futuro? engraçado que eu não mudei a forma como eu crio a curto prazo. Mas o que eu vejo de amadurecimento é que antes eu criava o curto prazo o tempo inteiro, curto prazo. Então eu pensava sempre no próximo movimento. O próximo movimento, eu não sei, a minha cabeça ela funciona como se fosse um puzzle. Tá. Eu consigo encaixar peças faltantes com muita facilidade. Eu acho que os jogos que eu mais gosto é isso. Por exemplo, eu tava brincando com o Caio, eu adoro jogar aquele jogo dos números, Aham. Sudoku, assim. Eu consigo encaixar as coisas com facilidade. Eu vejo quando tem peças faltando ou quando tá encaixado. Então, isso ela funciona bem. Então, o próximo movimento, encaixar essas peças, minha cabeça ela funciona muito dessa forma. Só que eu vejo que antes faltava não necessariamente enxergar 2, 3 casas depois do que isso iria desencadear, mas é o que eu, Fabi, queria para minha vida. Hum. Então, talvez eu não ponderava muito as minhas emoções, eu não ponderava muito o que eu não queria. Talvez eu pensava muito no que eu queria, mas naquele momento talvez eu não dimensionava o que aquilo ia me trazer do que eu não queria. Uau. Então, talvez Uau. eu teria tomado uma decisão diferente naquele momento. Então, quando a gente vai se machucando muito no trajeto, no caminho de avançar, buscando coisas que você quer, mas sem ponderar o que vem junto do que você não quer, a gente se machuca mais durante o caminho. Então, hoje eu olho, eu sei o que eu quero no curto prazo, mas eu também sei principalmente o que eu não quero a longo prazo. Uau. Então, eu vou te falar assim que esse meio do caminho, 2, 3, 4, 5 casas para frente, não é uma coisa que eu fico me apegando.
Porque às vezes eu vejo o que Deus faz na nossa vida em semanas, eu não vou falar anos, em semanas. Uhum. Eu falo, seria muita prepotência da minha parte querer falar que, eu vou programar meus próximos 5 anos. É. Nunca. Uau. Antes a minha cabeça funcionava para 12 meses, hoje minha cabeça funciona, o que a gente vai viver nesse mês? Uau, E tem gente que Fabi. fala assim pra mim, então, meus pais, por exemplo, pô, você não viu o negócio que vai acontecer daqui 2 meses? Eu falei, não, tá na Uau. agenda, mas eu não fiquei pensando na logística, na estratégia, porque às vezes muda em uma semana. Uau. Talvez o que eu programo para um café com joia em novembro, se eu programar aquilo para em agosto, em novembro já não vai fazer mais sentido. Mas já não vai fazer mais sentido porque a Fabi se tornou uma nova Com pessoa certeza. pelo mover. Que é o que a gente falou na entrega da Pulse agora, Uhum. né, da metanoia. A minha cabeça, ela busca essa metanoia, que é essa evolução o tempo inteiro. Então, e não é como um sentido de uma paranoia ou como pode ser como um vício, talvez, assim, mas eu adoro buscar a minha melhor versão. É o progresso. Adoro o progresso, adoro jogar. O Caio falou disso, né, de ter o progresso como um estilo de vida. E a gente atrelou esse progresso como uma Sim. questão de liderança. E é aquilo que eu falei, né, se eu não tô progredindo, eu tô pronta pra morrer. Uau. Então, de buscar esse progresso o tempo inteiro, mas a maturidade me trouxe olhar nas minhas decisões aquilo que eu não quero pra minha vida. Então, por exemplo, teve uma época que, uns 10 anos atrás, assim, que eu sofria muito emocionalmente, muito, muito. Eu carregava quase uma úlcera no estômago, assim, das emoções, assim. Eu não sabia falar. Então, eu até falei pro Caio ontem. O Caio é uma pessoa, ele tá falando pra Mari, que ele não fala as coisas que ele sente. Ele lida bem por não falar. Uhum. E eu, pelo contrário. Se eu não falo, eu não lido bem. Então, eu Uau. preciso falar, eu preciso verbalizar, porque isso ajuda a organizar meus pensamentos e me ajuda a não ficar remoendo as emoções. Então, por muito tempo, eu sentia isso no meu estômago, assim, sabe? Essa queimação chegou a ser físico. Uau. Então, chegou um momento que eu sempre declaro palavras pro meu ano. Desde a vez que eu declarei isso, essa palavra virou a minha palavra pro resto da minha vida, que era paz. Paz. Eu não tinha nem noção do que eu estava declarando. Isso Aham. faz 10 anos. Uau. Que eu falei, eu não admito mais sentir essas emoções. Eu não admito mais me sentir dessa forma. Eu cansei de tolerar as emoções que eu mesma remoía, que eu mesma sentia. Sabe, eu sentia um peso nas costas, mas esse peso não existia. Não tinha um mundo colocando um peso nas minhas costas, mas era eu com excesso de cobrança, da forma como eu queria as coisas. Então eu comecei a ter mais congruência nas minhas decisões sobre a forma como eu queria me sentir. Então eu coloquei um norte, que era a palavra paz, e eu falei, essa palavra vai ser o meu norte. Então tudo que eu tomar de decisão que não trouxer isso, essa é uma decisão que eu não tenho que tomar. E é doido, hoje, ó, eu verbalizando, eu vou entendendo, né? Eu não tinha noção sobre o caminho que eu tava escolhendo. Hoje faz total sentido. Total sentido. Deus já tava agindo ali sem que eu tivesse com noção de que era Ele me dando uma Ele orientação te do caminho. guiando, né? E às vezes a gente acha que é a gente, Eu, né? nossa, eu tô arrasando, mas não, era Ele passando uma régua, falou assim, filha, agora acabou. Agora tem que ser o meu caminho. Uau. E eu Uau. comecei a ser orientada pela emoção. Só que não uma Uau. emoção vazia, não é uma emoção de satisfação, não uma emoção de satisfação. Não, uma emoção de paz. Isso me traz paz ou isso não me traz paz? Isso me traz uma paz futura? Porque tem coisas que não trazem uma paz futura. Talvez traga um alívio imediato, mas ele não me traz uma paz futura. E muitas vezes a gente tá querendo resolver as nossas coisas no presente como um alívio presente. Aí eu vou resolver, vou tapar um buraco. Vai me dar um alívio imediato, mas ele não vai me dar paz futura. Ele vai me dar lá na frente. Às vezes a gente acha que esse lá na frente é anos. Não. 2 meses lá na frente eu já vou voltar a ter dor de cabeça de novo. Então eu não tô resolvendo um problema. Eu tô só procrastinando a solução dele, né? Isso tem muita gente que acaba trocando, né? Abrindo mão. Você tinha um propósito claro, tem um propósito claro. E tem muita gente que se perde no caminho porque esquece disso, né? Você mesmo já declarou para onde você ia, mas aí se você se esquecer, você vai acabar aceitando propostas que vão te tirar desse caminho. Trocar proposta por propósito. Né? Exato. E aí vão te tirar desse caminho, aí que muita gente se perde, né? Porque você fala assim, não, mas eu tô fazendo mas estava tudo bem lá atrás, mas o que aconteceu, né? Então você tem que o tempo todo estar atento para permanecer no caminho e se permitir ser guiado. Né? A gente fala que nos ambientes certos a gente cresce, a gente floresce, né?
Hoje, nos ambientes que você acessa muitos ambientes, Fabi, assim, que a gente sabe de evolução também, né. Como que você enxerga tudo isso, assim, quem é a Fabi dentro desses ambientes? Porque a gente sabe que tem um momento da Fabi posicionada como líder, né, de transbordo, de direcionamento, de instrução, e como que é a Fabi nesses outros ambientes também de evolução, de aprendizado? É importante a gente saber filtrar que cada ambiente ele vai dar pra gente uma coisa diferente. Uhum. E às vezes a gente entra num ambiente de uma forma carente, achando que aquele ambiente ele precisa suprir todas as lacunas e vertentes da nossa vida. Então, por exemplo, se eu tô num grupo profissional, eu vou ali com a mentalidade que aquilo vai suprir o meu profissional. Então eu não deposito naquela pessoa a necessidade de me alimentar de outras formas. Então eu não pego aquelas pessoas como um formato de liderança para serem líderes espirituais, por exemplo, na minha vida. Uhum. Por quê? Porque não é a função daquela pessoa. Ela não se colocou daquele lugar, daquele jeito. Ela tá ali para me ensinar, talvez, a aprimorar o meu modelo de negócio, ela tá ali para me ensinar, talvez, a ser criativa, ela tá ali para me inspirar ou para me direcionar como faturar mais, como crescer mais. Então, eu entendi que aquilo tá ali para me dar aquilo. Só que eu sei que também tem outro lugar, outra pessoa que ela vai me dar uma inspiração de maternidade. Que não é, talvez, a pessoa que vai me inspirar a ganhar mais dinheiro. Uau. Mas ela vai me ensinar a ser uma mãe melhor, a ter mais paciência, a cuidar melhor da minha casa, a ter uma paciência de colocar uma mesa posta, de, sabe, de trazer o encantamento para dentro da minha casa, não somente para os meus negócios. E eu sei que tem lugares que é onde vai trabalhar o meu secreto com Deus, que vai trabalhar a minha espiritualidade, onde vai me dar estratégias para viver o mundo. E que, então, obviamente que talvez existam pessoas que podem ser multifacetadas, que podem te dar todos os vieses, sim, mas na maioria dos casos, quando a gente se coloca em ambientes, que é diferente de eu estar com pessoas, por exemplo, você, Fá, é uma mulher multifacetada. Então, a pessoa que se conecta com você, ela vai receber espiritualidade, ela vai receber a parte profissional, ela vai receber a parte familiar. Uhum. Então, ganha muito quem te acessa. Uhum. Porque você não vai transbordar nessa pessoa somente uma vertente, ela vai receber de todas as vertentes. Mas isso é a Fabi. Agora, quando eu estou em ambientes, os ambientes eu não vejo os ambientes como multifacetados. Os Tá, ambientes eles estão ali com um propósito, com uma mensagem, com um lugar. Então é importante eu saber o que eu estou recebendo naquele lugar. tá. E às vezes tem lugares que não tá dando nada pra gente. É. E aí tem que saber a Só hora tá de esvaziando. tem que saber a hora de se posicionar, pegar suas coisas, ir embora. E também tem outra coisa, acho que também tem pessoas que elas têm que chegou o momento de parar de ouvir, também de se posicionar para falar, né. Então assim, você às vezes você vai ter essa dança ali, essa mudança de ambientes, porque Deus fala assim: "Filho, é sua hora agora, né, você tá aí com uma obesidade mental e precisa do transbordo É um também, né". vaso, né, a gente tem que pensar num vaso que Deus vai alargando, então a gente vai se colocando em lugares, a gente vai sendo a nossa mente ela vai sendo expandida. Só que chega uma hora que a mente tá tão cheia, ela tá tão cheia, você já tá tão cheio, que você precisa começar a transbordar. Uhum. E aí tem gente que acaba se afundando, se afogando Se afogando. de tão cheio que tá. Uau, Se afoga no tanto de água que tem. uau. E você começou a ter esse olhar para você quando? Quando que foi, assim, dessa questão do transbordo? Que não é a gente olha, eu te conheço já faz um tempo, eu sei que já teve o transbordo, acho que de diversas em diversos tempos diferentes, né, e talvez de formas diferentes. Como que você vê Acho que essa a evolução e primeira como começou? fase, assim, foi lá na venda direta. Então eu comecei sendo aquela pessoa exatamente que eu falei no nosso vídeo anterior, a da oscilação, né. Uhum, Então quando estava tudo muito bem, eu era altamente produtiva, quando estava tudo mal, eu estava num vale, "Ah, porque ninguém me ama, porque eu não sirvo para isso", mas era por conta do meu ambiente. O meu ambiente, ele não era um ambiente impulsionador, pelo tá. contrário, era um ambiente que duvidava de mim o tempo inteiro. Que era um ambiente familiar, que hoje, graças a Deus, não. A minha mãe me mandou um áudio muito lindo, inclusive esses dias Juro. recentemente, quando a gente fez a viagem de bicicleta. E ela
a gente pegou um helicóptero, do helicóptero eu pousei no aeroporto eu peguei um jato, do jato eu pousei na Alemanha eu comecei a pedalar o mundo inteiro. E para uma mãe que não... os meus pais não me deram essa realidade financeira. Eles me deram outras realidades de caráter, de valor, de amor, presença, tudo. Né? Então, quando minha mãe viu isso, ela mandou uma mensagem, ela falou assim, obrigada por ter sido teimosa. Que demais. E foi muito legal esse reconhecimento, e aquilo me marcou muito, assim, porque ela, por muito tempo, duvidou. Então, ela falava assim, o Caio pode ser tudo que ele quiser, porque ele já veio dessa base. Você não. Como que você vai ter sucesso? Como que você acha que você vai vender e vai crescer e vai fugir dessa realidade? Então, eu tive um ambiente que não era um ambiente impulsionador, eu não tinha um ambiente que falava assim, vai lá, que você vai conseguir, que vai dar certo. Então, os meus primeiros anos como empreendedora, eu tive que me curar das minhas crenças. Então, eu oscilava muito. Então, era um ambiente que toda semana tinha um treinamento. Toda semana. Então, não era uma vez por ano que eu tinha um momento de renovo, era toda semana. Então, por isso que é muito importante a gente não ter... Tem gente que não tem agenda de renovo, de mentalidade, de se colocar num lugar diferente. Tem que ser com frequência, porque imagina assim, uma vez por ano eu vou participar de um treinamento. Tá bom, mas você tem 364 dias do ano te colocando para baixo. Não sustenta. Então, eu tinha um ambiente que toda semana eu bebia água limpa. Eu bebia água limpa, eu bebia água limpa. E eu acho que foram mais ou menos uns 3 anos de toda semana. Pelo menos uma vez por semana eu bebendo água limpa. Pra eu limpar tudo que eu tinha de crença, pra eu sair da posição de vítima, de que eu não posso, que eu não consigo. Eu olhava as pessoas no palco e eu falava assim, eu não sei falar igual essas pessoas falam. E às vezes eu acompanhava umas reuniões de bastidores, eu falei, eu não tenho esses problemas. Como é que eu vou ser essas pessoas se eu não tenho essa complexidade de desafio pra eu lidar, pra eu melhorar, pra eu... Então eu olhava aquilo era muito distante, eu falava, eu não consigo, eu não vou acessar isso nunca vai ser possível. Mas eu permaneci nesse lugar, eu permaneci nesse ambiente. Até que aquilo foi começando, eu falei, não, eu também posso. Aí eu começava a ouvir as histórias das pessoas vinham de lugar pior do que o meu. Uau. Aí eu falei, gente, se essa pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Eu tenho que conseguir. E aí chegou uma hora que eu comecei a fazer isso pelas pessoas. E eu comecei a fazer com que as pessoas acreditassem que também era pra ela. Só que isso só aconteceu quando eu comecei a acreditar que isso era possível pra mim. Pra você. Então não foi algo intencional de, agora eu estou cheia. Eu não entendia dessa forma. Agora eu estou cheia, agora eu vou começar a transbordar. Mas é quando a minha identidade foi firmada e eu tive congruência de que eu posso, eu consigo, era aquela coisa, não tinha mais dúvidas, não restava mais dúvidas, não tinha mais uma guerra interna na minha cabeça de mas será que eu posso? Eu assumi essa autoridade na minha vida e eu falei, agora eu posso. E eu falei, vou peitar, agora eu posso, agora eu consigo. E aí isso começou a ser um transbordo na vida das outras pessoas, da autoridade que eu peguei. Uau. Mas essa autoridade não foi me dada. Não. Ela estava na mesa, entende? Isso é muito bom, Fabi. Acho que a gente tem que frisar isso, porque tem gente que talvez está até agora esperando. Quando que vão me validar? Quando que vão me dar? Quando que eu vou ter a permissão? Exato, permissão. Para poder fazer. E você não esperou a permissão. Você se auto-permitiu. Eu fui me abastecendo dessa permissão diária. Uau. E essa permissão tá na mesa, tá para todo mundo? Tá para todo mundo. E o mais importante, né? Você tomou a decisão, você falou assim, não, tá na mesa, tô me abastecendo. E eu acredito que a parte mais difícil, assim, eu sei que permanecer também é difícil, mas assim, esse começo, né, de dúvidas. Porque quando a gente começa algo, a gente não é bom, né? Você não começa já sendo... O dom não começa perfeito. Tudo precisa ser lapidado. Você tem ali uma faísca, né, do que você quer, uma vontade, começa a se mexer, mas a verdade é que você não é nada bom. Você vai ficando bom ao longo do processo quando você decide permanecer. Quando você decide falar assim, não, eu vou fazer até dar certo. E aí tem a questão de ser obstinado também, né? A vontade que a gente fala, tem coisas que tem pessoas que têm, e tem, às vezes, pessoas que não têm essa vontade. Eu brinco com a Fabi, que inspirada nela, eu
Eu falo, olha, eu de novo, né? Jogar tênis, não é jogar tênis ainda. Ainda não. A querer jogar tênis. Um dia, como ela joga também. Quero um dia a gente jogando tênis juntas. E eu tô na fase de ser muito ruim. Essa é a verdade. Na fase de não saber pegar a raquete. Na fase que o professor tem que pôr a raquete no chão e me ensinar a pegada várias vezes. Na fase do movimento. Ele fala pra mim, ele fala assim, a gente não vai jogar. Primeiro você precisa pegar o movimento, né? De errar o alvo da bola. Então, assim, eu tô vivendo essa fase aqui, dando isso, trazendo uma analogia que fique claro, de me permitir ser muito ruim, de me permitir ser aprendiz para viver algo sobrenatural, para viver algo que eu desejo muito. Então, tem que permitir virar o processo, mas, né, a vontade, o porquê você está fazendo tem que estar acima de tudo ali, senão as pessoas desistem, né? Se não tem isso muito bem estruturado. Então, você se permitiu viver esse processo até que você conseguisse se enxergar como essa líder para conseguir transbordar na vida das outras pessoas, né? E é muito doido que a gente acha que assim, pô, Fabi, algum momento alguém vai me coroar líder. Ninguém vai te coroar líder. Isso é um desejo, é uma fome. E até no nosso evento de liderança, é uma coisa que eu fiquei me questionando muito. A liderança é algo que ela pode ser ensinável? É diferente que as pessoas acham que existe a gestão, eu liderar através da gestão. Não é isso. Não é sobre dar comando, não é sobre estar numa autoridade, não é sobre estar numa posição, mas é sobre você assumir a sua própria liderança. Uau. E assumir a própria liderança é isso, é você ter ímpeto, você ter fome, você ir atrás, você não ficar pedindo amém para todas as coisas que você vai fazer. Você avança. Sabe, com convicção. E isso vem através de experiências, isso vem através de crença. E é um lugar que, assim, isso precisa ser construído. Uhum. Só que ninguém vai ficar te empurrando, ninguém vai ficar te puxando. É uma coisa que você tem que levantar e você tem que ir atrás. Uau. E sabe que tem muita gente, às vezes, que trabalham até em empresas, né? Bom, eu acho que a gente pode falar de liderança, né? No outro programa, né? No próximo, a gente deixa pro próximo. Eu já ia aprofundar aqui em algo. Se você quer crescer na sua carreira, você precisa assumir essa posição, você não precisa esperar, você tem que tomar posse daquilo que é seu, né? A liderança é uma conquista, mas acho que isso a gente pode deixar para um próximo episódio, né, Fabi? Acho. Que aí a gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais. Mas eu adorei te entrevistar, tá? Obrigada, e você tá? me fez perguntas que nunca ninguém fez, sabia? Não? Ai, que bom. E eu vou deixar aqui, então, para a sua comunidade do Café com Joy, se vocês quiserem que eu faça mais perguntas para a Fabi, para a gente depois, quando for gravar de novo, a gente trazer mais perguntas. Adorei. Eu amei, Fá. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente te encontra no próximo... Eu te encontro no nosso próximo Café com Joia, mas vocês encontram a Fabi no nosso próximo mês. Tchau. Tchau.